Segundo informações do jornal Estadão, o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, sinalizou já nos bastidores de Brasília que tem que ter limites para novos projetos de lei que visem a ampliar a arrecadação do governo. Tem que segurar essa fúria arrecadatória. Para Lira, o governo tem que procurar soluções para o ajuste, pois não dá para ficar apertando as empresas com aumento de tributos o tempo todo. Na reta final dos trabalhos no Congresso, o governo ainda tenta aprovar 2 iniciativas para aumentar ainda mais a arrecadação. A primeira tentativa de ir para cima do seu bolso é a medida provisória da subvenção do ICMS e o projeto que regula os sites de apostas desportivas. Esse aí vai custar mais para aprovar do que ele vai gerar como tributo. Escreve o que eu estou te falando. Com a MP da subvenção, o governo espera arrecadar 35 bilhões de reais em 2024. Essa é a principal aposta de Fernando Haddad. Bom, 35 já dá para pagar metade das emendas parlamentares. Mas essa matéria ainda travou no Senado, após resistência de parlamentares. O projeto aumenta a tributação de impostos federais para empresas que têm benefícios de ICMS para o seu custeio. O principal entrave é a tributação do montante de impostos não pagos no passado, que o governo entende como dívidas. Então ele quer cobrar dívida e botar tributo em cima da dívida. Imposto sobre dívida. Ô, louco. Então, eu acredito, Ricamelo, eu estava falando depois do excelente comentário do Cristiano Vilela, que a gente tem de excepcional no governo é o aumento de gastos. Mas não é só isso. É o aumento da arrecadação tributária. Então, presta atenção. Você vai pagar mais imposto. Senão você não vai conseguir fazer com que o governo faça frente às despesas das emendas parlamentares, dos novos ministérios criados, de todas essas despesas que estão sendo desse desperdício de dinheiro público. Infelizmente, essa é a tônica. Ricamelo, por que a tônica dos governos de esquerda, os governos socialistas, em geral, não é só no Brasil, é não se preocupar com contenção de gastos, fazer gastos à vontade, não se preocupar com zerar déficit, não se preocupar com uma condução econômica da política de juros e aumentar tributos e punir o empresário. Essa é uma forma de aplicar de maneira sutil a teoria de Karl Marx, que é contra a classe que produz, a classe que gera emprego, e diz que ela tem que ser eliminada por uma ditadura do proletariado? Olha, professor Capês, é lamentável, de fato, né? A gente sabe que o nosso país e todos os países do mundo dependem das empresas, dependem dos empresários, dependem da acumulação de riqueza que um país consegue criar com as suas empresas e com todos os funcionários dessa empresa. O que a gente precisa para um país ser rico, para que as pessoas, para que você que esteja em casa nos assistindo tenha mais dinheiro no bolso, seja você o dono de uma empresa ou que você trabalhe para uma empresa, é um país mais rico, é um país mais pujante, é um país com indústrias mais fortes, com serviço mais forte, com produtos melhores. Um país é como se fosse uma empresa. E existe uma grande competição entre essas empresas, assim como existe a competição das empresas que querem vender um produto para você. E nesta competição, de fato, parece que muitas vezes a esquerda acaba privilegiando muito mais o tamanho do Estado e o tamanho dos seus tentáculos do que, de fato, a eficiência desse Estado. Então, o que acaba acontecendo? Existem algumas arrecadações, algumas tributações que o governo está trazendo agora para a mesa que fazem sentido. Nem todas não fazem sentido. Agora, por exemplo, arrecadar um imposto que algumas empresas deixam de pagar porque elas têm uma redução de cálculo no ICMS, elas pagam menos impostos federais, está errado. Elas não tinham um tributo federal a menos. Elas têm que pagar. Essa tributação é correta de se fazer essa tributação a mais. Porém, isso deveria reverter no quê? Isso deveria reverter no IVA, que a gente está discutindo na reforma tributária, menor do que ele vai ser. Isso deveria reverter em mais custeio e melhor de saúde, educação,
de segurança, ou seja, essas arrecadações novas, algumas delas são justas, arrecadar mais na parte das apostas, acho justíssimo você ter que arrecadar aqui. Por que as empresas não pagam nada para o governo? Tem que pagar, só que este dinheiro, ele está sendo drenado, dragado para fazer mais emendas, ele está sendo dragado para ter um funcionarismo público maior, ele está sendo dragado porque o governo não é eficiente, porque não gasta de maneira eficiente a grana que ele tem. E se esse dinheiro fosse bem gerido, a gente poderia ter um país muito mais rico, muito mais eficiente. Você na sua casa e todos nós aqui poderíamos ter uma condição de vida melhor, poderíamos ter mais bens ao nosso dispor, poderíamos ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, o que me dá pena é ver que toda essa arrecadação, várias dessas novas, aquilo que o governo está fazendo, né? De tentar aumentar a arrecadação, tudo isso é para bancar uma coisa que é ineficiente, para continuar bancando. O que a gente precisava pode aumentar a arrecadação naquilo que está injusto, beleza, mas então diminui aquilo que ele cobra da gente, para a gente conseguir ter uma vida cada vez melhor. E isso a gente não vê. E é uma pena que a esquerda, no Brasil e no resto do mundo, tem essa mesma ideia de ter esses tentáculos maiores. Quem sabe que é por quê? Para ter mais funcionário público a seu favor, para ter mais pessoas nas universidades a seu favor, quem sabe ter um eleitorado maior, quem sabe é por ser mais populista e conseguir ganhar mais eleições, uma atrás da outra. Não porque quer fazer o bem de fato para a população, mas sim porque quer se manter no poder. Isso é um grave problema que a gente tem e muito grande no Brasil. A ideia de que o político que já está no poder quer se manter no poder a qualquer custo, independente se isso vai trazer algum ganho ou não para a população. E a esquerda, muitas vezes, faz isso de uma maneira realmente excepcional.